E aí, amiguinhos do astral, Tato Ferrari aqui e vamos a mais um relato de projeção astral. Desta vez, meu povo, eu fui parar na guerra. Pois é, meu pai, a situação tá complicada. Eu fui em corpo astral em uma das guerras. Eu não sei qual das duas ou se foi uma outra, mas tudo indica que foi agora a de Israel versus Palestina. Não sei se foi, pode ter sido da Ucrânia com Rússia? Pode, mas não tenho certeza, tá? Então, talvez por essa ter deflagrado agora, gerado um monte de preocupações que vão se acumulando, né? Uma guerra, depois outra guerra, depois outra guerra. E aí eu tenha sido levado para fazer algum tipo de trabalho. Mas, desta vez, não me lembro do trabalho de amparo feito lá no momento. Mas me lembro dos bastidores espirituais que não foram nada fáceis. Então, vamos ao relato. Então, gente, indo ao relato, eu estava em tese até dado momento achando que eu estava tendo um sonho. Então, eu estava em tese tendo um sonho de que eu estava numa guerra, literalmente eu ali, meio perdido, catei uma arma e, como eu estava no meio de um tiroteio, eu resolvi tentar me defender, me esconder, revidar com a arma e estava um ambiente tava até que um pouco claro e estranhamente ele tava colorido, assim, sabe? Bem colorido, né? E tava uma bagunça, né? É isso que é um sonho todo bagunçado de imagens passando e eu tentando entender tudo aquilo, mas sem lucidez naquele momento até ali, né? Foi quando eu comecei a achar tudo muito estranho, porque tinha hora que eu ficava agoniado, que não tinha munição na arma, tinha hora que parecia que a arma não funcionava, eu ficava bravo com aquela arma, e eu ficava, não tenho como me defender, ai, ai, meu Deus do céu, como é que eu vou fazer? Eu vou acabar morrendo nessa guerra, não sei o que e tal. Né? Até aí tudo muito onírico, né? Depois que eu acordei e tudo mais, eu pensando bem, eu comecei a entender o porquê de estar tão meio tudo colorido e, claro, bem aquele sonho bem baralhado de imagens que vêm e vão e não param e a gente não tem um pingo de controle sobre aquilo. Então, nossa mente onírica trabalhando fortemente, ou seja, ao mesmo tempo que eu estou fora do meu corpo, em corpo astral, o meu corpo mental que está dentro do meu corpo astral também está sonhando, ou seja, eu estou ali que nem um zumbi, não sei que estou fora do meu corpo, estou fazendo um monte de coisa aleatória e ao mesmo tempo a minha mente onírica produzindo uma série de reações com tudo que eu estava vivenciando ali até o momento. Então, comecei a estranhar, comecei a perceber a coisa como estava ficando e por conta da arma estar falhando, não ter munição e tudo mais, eu comecei a achar tudo muito estranho e foi aí que eu comecei a abrir um pouco da minha lucidez. Abrindo a lucidez, aquela coisa colorida começou a se desfazer e ficou tudo mais cinzento, mais um pouco turvo no início. Isso que eu achei muito interessante. Então fiquei tentando me localizar, tentando entender o que estava acontecendo, meio tonto até diante da situação. Uma barulheira doida e aí começou a clarear. Aquela turbidez começou a passar. E eu comecei a ver e a perceber um monte de gente correndo para lá e para cá. Então eram soldados, tá? Eu acho que todos, ou não tenho certeza, mas a maioria pelo menos estavam uniformizados. E imagina o seguinte, uma cena assim, você está olhando numa paisagem de escombros, aonde tem mais ou menos umas 100 pessoas, ou seja, dessas 100 são 100 soldados, eu não sei de qual lado, de que país, mas eles estavam guerreando entre si e tava uma bagunça, um tiroteio que era assim, pensa assim, brincar de pega-pega, só que não tem uma pessoa que pega outra, e as outras fogem, não. Era todo mundo pegando todo mundo e todo mundo fugindo de todo mundo ao mesmo tempo. Então, parecia até que ninguém sabia quem era amigo, quem era inimigo, era todo mundo se atirando, desesperado, se escondendo, abaixando, atirando, uma pessoa perto da outra atirando em cima da outra, tipo, muito estranho. Nessa bagunça, eu não sabia quais daquelas pessoas eram encarnadas ou quais eram desencarnadas. Ficava assim uma loucura. Mas eu sabia que estava uma mistura de encarnados
e desencarnados ali no meio, tá? Num dado momento, a lucidez cada vez mais aumentando, percebi que eu já não estava mais com a arma inicial lá no sonho. Então, não sei se eu larguei ela no chão, se ela desapareceu, dissolveu da minha mão. Eu sei que eu fiquei, quando a lucidez foi abrindo, eu foquei tanto no que eu estava vendo e tentando entender tudo que eu estava vendo e decorar aquilo para tentar trazer para o corpo físico, né? Quando eu voltasse para o corpo físico, que eu esqueci da arma. Então, provavelmente aquilo era uma plasmagem, ou era realmente uma arma plasmada lá do físico, plasmada no astral, não sei, né? Só sei que eu já não tinha mais contato com essa arma. E fiquei ali observando as pessoas nesse fuzuê danado da guerra. E o mais estranho é que eu prestava assim atenção e me sentia até um tanto quanto frio, porque eu não... É como se eu estivesse analisando mesmo assim por cima, sabe? Eu me senti até assim, nossa, por que eu não tô me deixando afetar? Tipo, eu fiquei até impressionado de estar vendo aquela cena e não estar me impressionando, me deixando eu envolver emocionalmente com aquilo. Até foi uma coisa boa até que eu senti, mas ao mesmo tempo fiquei preocupado daquilo estar soando tipo um cara frio, né? Sem empatia no momento. Bem, daí me parece que eu perdi um pouco a lucidez e eu não sei quanto tempo eu fiquei sem lucidez. Só sei que num dado momento eu fui recobrando a lucidez e quando eu percebi, eu já estava vendo vários homens deitados no chão, jogados, enfim. Não lembro de ver se estavam ensanguentados, feridos e tal, mas o que eu recebia de blocos de informação era que ali, né, naquela situação, é que eram pessoas que tinham morrido, né, ali no tiroteio da guerra. Era isso que eu deduzia vendo, na verdade, né? Que na projeção astral a gente recebe esses blocos de forma muito rápida e às vezes é confuso, a gente não sabe se é o nosso pensamento que está produzindo ou se é uma informação que está vindo de fora, tá? Então, aí de repente eu estou olhando, analisando, né, porque voltou a lucidez, e aí eu vejo um cara saindo, levantando ali daqueles homens deitados, e o cara, aí sim, eu captei a mente dele e ele pensava coisas do tipo: ufa, essa foi por pouco, preciso me esconder, cadê o pessoal, fulano, não sei o que. Ele falava os nomes, ou ele chamava um grupo lá especial, que era o nome do grupo, eu não lembro muito bem. Eu sei que ele estava atrás de algumas pessoas para se juntar, ou para se proteger, ou para fugir, ou para se esconder. E ele estava super aliviado ao levantar, né? Só que nesse ponto eu estava com a lucidez alta, e aí eu vi quando esse cara levantou que ele estava levantando e o corpo dele ficou no chão. Então eu estava vendo as duas partes, a parte física e a parte astral, né? E eu estava vendo o cara levantando em corpo astral, certo? E eu pensei, será que ele morreu? Será que ele não morreu, né? E aí o fato dele ter falado, ufa, foi por pouco, não sei o quê, isso me fez pensar, bom, eu acho que ele não morreu, ou ele ainda está para morrer, alguma coisa do tipo, mas ele já saiu do corpo e ele está achando que ele levantou de fato no físico, que ele escapou de morrer e ele se levantou e ele não percebeu. Se ele morreu, ele não percebeu. Ou se ele está para morrer, né, tá ali ferido, desmaiado, desacordado. Neste caso, né, pode acontecer, e aí daí já o corpo astral se deslocar, a consciência já se deslocar para o corpo astral. Achei muito interessante de ver essa projeção astral desse soldado. Bom, eu tentei acompanhar esse cara, né? Só que ele correu rápido, se escondeu e eu não consegui acompanhar. E eu também percebi que a minha lucidez foi baixando e eu comecei a ficar com medo enquanto eu me deslocava tentando seguir esse cara. Porque comecei a ficar com medo de levar tiros ali no meio da guerra. Por quê? Porque a minha lucidez foi baixando, tá? Então eu fui deixando de entender que eu estava na realidade extrafísica, fora do meu corpo, e que não havia perigo nenhum para mim. E que é isso que aconteceria se caso minha lucidez fosse embora de vez. Eu poderia entrar num processo onírico de sonhos e ficar ou fugindo, buscando ir para casa, preocupado, com medo de levar tiro, essas coisas todas, certo? Então eu fui baixando a lucidez. Aí depois passou um tempo, eu não sei quanto, né? A lucidez começou a voltar.
nesse período, não sei o que eu fiz lá, se eu fiquei escondido, se eu fiquei vagando que nem um zumbi lá, eu não sei. Só sei que quando a lucidez foi voltando, eu vi um grupo de caras ali de consciências extrafísicas. Essas consciências, sei lá, um grupo de baderneiros, assim, 10, 20, um bloco de pessoas andando juntas, arruaceiros, assim, e eles estavam bem maltrapilhos, sujos e magros, né? Eu lembro de alguns sem camisa, mostrando bastante as costelas, isso aqui meio vazio, rostos bem chupados, meio cadavéricos, assim, muito estranho. E aí a gente vai entrar numa parte bem bizarra e pesada deste relato, tá? Então, assim, importante dizer que os bastidores dessa parte astral, espiritual, dessa guerra que está rolando, eu acessei essa parte mais densa e pesada. Eu não sei, né, se eu depois passei a atuar com algum tipo de amparo, né, alguma coisa. Eu não me lembro também se eu estava com mentores ou não, né. Mas vamos lá, então, focado nessa parte, que foi o que eu consegui rememorar com lucidez, né. Esse grupo ia se aproximando daqueles homens que estavam mortos, entre aspas, deitados, ou semi-mortos, eu não sei. Quando eu digo semi-mortos, desmaiados, porque estavam feridos, né? Eles estavam apagados no chão, ponto, né? E aí, o que esses caras passando faziam? Eles eram, assim, verdadeiros drenadores, vamos chamar assim, né, de energia. Por quê? O que eu vi? Cara, os caras iam passando e aí eles iam cada um escolhendo um soldado do chão, uma vítima ali do chão, e eles faziam uma coisa muito estranha, né? Eu até então não tinha visto, né? Eu não tinha visto isso no astral fazendo dessa forma, já tinha visto coisas até similares, né? Mas dessa maneira não. Então o que eles fizeram? Eles usavam o dedo deles, né, para enfiar o dedo, a mão na boca dos soldados. Então os soldados estavam lá desmaiados e eles iam enfiando, né? Só que eles não enfiavam só um pouquinho, né? Eles iam colocando o dedo na boca e tal, e ia botando bastante parte da mão, iam entrando assim, e é como se entrasse assim toda essa primeira parte da mão na boca. E aí isso era muito feio de ver, assim, vou chamar de feio porque era realmente bem grotesco, bem pesado, porque dava para ver que estava esticando a mandíbula, né, forçando ela a abrir a boca para poder enfiar tudo isso aí da mão, né, pela boca. E eu fiquei observando. Eu não vi assim nenhum tipo de energia fluindo para o corpo desses caras, mas fiquei bem confuso, na verdade, na hora, porque na hora eu pensei, esses caras estão torturando os mortos, tipo, fiquei um pouco confuso, né? Então, isso que eu estou narrando para vocês agora já é depois de voltar para o corpo, né? E fiquei pensando, bom, assim, ou eram torturas, mas aí não faz sentido torturar um cara que está morto, né? Então, me veio assim a seguinte informação. Eles estavam drenando energias, mas aí eu pensei, drenando energias como? Se aqueles corpos estão mortos, como é que aqueles espíritos, como é que aqueles seres extrafísicos, aquelas entidades ali, como é que elas estavam acessando a energia? Então, para mim só tem uma explicação, né? Eles estavam acessando o corpo astral desses soldados através do corpo astral, dando energia do corpo físico, né? E aí, óbvio, que em alguns casos ali, ou em todos que eu vi, que eu vi os caras botando o dedo na boca, provavelmente esses soldados não estavam mortos ainda, ou nem iriam morrer, né? Só estavam feridos, depois poderiam ser salvos em breve por alguém no físico, né? E voltar e ficar bem novamente, ser curado, né?
Então, naquele momento em que eu vi o soldado lá atrás que saiu do corpo dele, eu volto também lá para o início, quando eu vi aquele monte de gente se atirando, que eu não sabia se eu estava vendo uma cena de encarnados se atirando ou se eram desencarnados se atirando. Mas, como era uma confusão, todo mundo se atirando entre si, eu pensei, bom, faz mais sentido eu ter visto o quê? Os bastidores, o astral, soldados que morreram, saíram do corpo definitivamente e não sabiam que tinham morrido e continuaram se degladiando ali. Outros que saíram do corpo, mas ainda não morreram, ainda estão presos pelo cordão de prata, e aí também não entenderam o que aconteceu, não perceberam a transição do mundo físico para o mundo astral, e também estão tentando se matar, se degladiar ali, né? Então, essa parte do assédio espiritual dessas entidades extrafísicas, a meu ver, tem tudo a ver com drenar a energia de corpos astrais que ainda estão presos a corpos físicos. Basicamente, foi isso o que eu vi, foi isso que eu consegui entender, né, dessa minha aparição nessa triste, né, realidade, nessa triste guerra. Então, voltei. Após isso, eu fui voltando para o meu corpo físico, sentindo meu coração bem disparado, porque essa cena das entidades drenando energias com a mão, com os dedos na boca, foi algo bem horrível de ver e bem tenso. E eu voltei com o coração disparado e sentindo um forte estado vibracional, né? Fazia um tempão que eu não sentia. E o que mais? Basicamente foi isso, tá? Poder entender esse bastidor dessa guerra, dentro desse contexto de umbral, de primeira dimensão, né? Talvez mais colada à dimensão astral, mais colada na dimensão física, rolando todo essa situação lá de entidades extrafísicas estarem ali surfando e aproveitando, né, para beber, drenar e se deleitarem, né, com essas energias nossas que são tão especiais para eles, né? Muitos deles às vezes não conseguem se recuperar ou precisam dessa energia para tentar recuperar um pouco mais a sua vivacidade, né, a sua tenacidade, a sua vitalidade ali astralmente falando. Então eles precisam dessa energia ectoplásmica. Então eu não consegui, não sei se estava ali, se foi direcionado por mentores, se em alguns períodos que eu fiquei inconsciente, se eu fiz algum tipo de trabalho, de amparo, né? Eu só sei que essa cena final foi bem pesada, bem horrível. E aí ela me fez voltar para o corpo físico, né? Mas foi uma madrugada longa, né? Com muitos sobe e desce de lucidez. Acredito que, eu não sei, né, como é que eu fui parar lá, se foi por preocupação, se foi por algum tipo de conexão, ou alguma história de vida passada minha, não faço ideia. Não percebi a presença de mentores enquanto eu estava ficando lúcido, também não falaram comigo mentalmente, telepaticamente. Então é isso, tá? Que tinha para contar para vocês uma parte dos bastidores de uma guerra rolando, né, na parte astral, na contraparte astral. E infelizmente eu queria ter, na verdade, um relato ou uma experiência de eu indo lá na guerra, ajudar a fazer amparo, né, resgatar pessoas que estão perdidas, ou às vezes, como eu falei, um soldado que saiu e não percebeu que já estava sem o seu corpo físico, né, pessoas perdidas precisando de alguma orientação. Queria eu ter entrado nessa e trazido para vocês, mas enfim, não lembrei, se tive, não lembro, e fiquei só com essa parte mais densa, mais tensa, mais chatinha, vamos dizer assim. É isso, tá bom? Esse é o relato de hoje. Essa guerra tá complicada,
E vamos orar, vamos rezar, vamos jogar uma energia boa para que ela termine logo, essa, não só essa, né, como as outras, que também são extremamente complicadas, né, cheio de pormenores dos dois lados. É isso. Gratidão pela sua atenção. Paz e luz. Namastê.